Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia, iniciando os nossos estudos sobre a categoria trabalho em Marx. Moçada, antes que nós comecemos propriamente a falarmos sobre o Marx, é interessante fazer uma retrospectiva do que a literatura, seja ela filosófica, seja ela religiosa, falou sobre o trabalho, né? Já enunciou sobre o trabalho. Se nós perguntarmos para as pessoas por que elas trabalham, normalmente a resposta será para ganhar dinheiro, né? Quer dizer que o trabalho ele é fonte de riqueza, certo? Nós escolhemos muitas das vezes, nós escolhemos o trabalho em decorrência do que esse trabalho pode nos proporcionar de salário, de ganhos, enfim, né? Mas sempre pensando que o trabalho ele é tido como a fonte pela qual o dinheiro torna-se possível, né? A obtenção do dinheiro torna-se possível. Se nós olharmos lá no século XII a.C., até o século VIII a.C., mais ou menos, se nós olharmos para a literatura filosófica ou a literatura, digamos, mitológica e investigarmos a ideia de trabalho, a primeira fonte, pelo menos que eu tenho conhecimento, que trata sobre o tema, é de um trabalho, de um livro, chamado O Trabalho e os Dias, de Hesíodo. Hesíodo, moçada, ele é considerado um escritor ou um poeta de suma importância para a formação do espírito grego, para a formação digamos, da cultura grega. Haja vista que nós não tínhamos um livro sagrado, né? A gente não tinha uma Bíblia que, num certo sentido, fosse capaz de sistematizar a moral, sistematizar o comportamento das pessoas dentro da sociedade, os valores de certo e errado. Então, para os gregos, esse comportamento, por um lado ético e por outro moral, ele adivinha dos livros sobre mitologia, né? Ou ele adivinha da literatura, uma literatura evidentemente escrita por pessoas de carne e osso. Junto com Homero, né? Homero, outro gigante grego, junto com Homero, o Hesíodo, portanto, ele será responsável por fazer uma genealogia dos deuses, né? Ele vai então fazer uma cosmogonia que nós chamamos, né? Vai mostrar de onde vieram os deuses, o que cada deus fez, etc, etc, etc. E no início desse livro chamado O Trabalho e os Dias, o Hesíodo ele já nos dá uma ideia bem clara do que é o trabalho para o ser humano. A hora que nós estamos, né, a hora que a gente vai ler lá o Hesíodo, ele dirá assim, né, em forma de poema, ele dirá o seguinte, claro, eu vou parafrasear, certo? Ele dirá o seguinte, os deuses fizeram o trabalho, os deuses criaram o trabalho, porque, caso contrário, os homens não poderiam se desenvolver. Olha que ideia fantástica.
Olha que ideia fantástica. Se o trabalho não existisse, os homens, eles teriam uma vida muito fácil. Uma vida muito fácil é uma vida divina. Uma vida em que todas as necessidades são suprimidas, em que todas as necessidades são fáceis de serem realizadas, não é uma vida humana. Opa! Não é uma vida humana, é uma vida divina, certo? Os deuses são aqueles que Nossa, gente, desculpa. São os deuses aqueles que, ao desejarem alguma coisa, conseguem realizar esse desejo imediatamente. Por isso que a vida é plena, por isso que são deuses, etc, etc. Já para o homem, então, o trabalho ele aparece como algo árduo, como algo difícil. O trabalho, então, ele serve como ponte para a realização das nossas necessidades. Necessidades, de novo, humanas. Então, isso significa, você está com fome? Beleza, então você vai ter que plantar. Você quer dormir em um lugar, sei lá, mais cômodo? Beleza, então você vai ter que fazer uma cama. Você vai ter que construir uma casa. Então, o trabalho, o que é? Né? É justamente essa ideia de esforço que nos permite, num certo sentido, que nos permite, de fato, nos definirmos como homens. Deuses não trabalham, animais não trabalham, o homem trabalha. Então, o trabalho ele é a marca distintiva do homem, que o homem possui e que serve para diferenciá-lo de todas as outras vidas, né? De todos os outros seres vivos, coloquemos assim. Se nós adiantarmos um pouquinho na história, a gente chega lá no período clássico, né? Nós chegamos, portanto, em Platão e Aristóteles, e a ideia, em Platão, muito mais presente do que em Aristóteles, é verdade, embora um ou outro concordem com o que eu vou dizer, se nós, então, chegarmos aí no período clássico, nós veremos que o trabalho, ou seja, o manuseio da terra, o contato direto e imediato com a natureza, não é algo que faça com que o homem seja homem. Olha só como as coisas se alteram, né? O trabalho, ele é impuro. O trabalho é algo prático, é algo útil e, portanto, está reservado para aqueles que não têm, condições, sejam sociais, sejam naturais, de se entregarem à filosofia. O oposto do trabalho, então, para Platão, para Aristóteles, o oposto do trabalho é a contemplação, a reflexão. Então veja, o escravo ele não reflete, ele não contempla porque ele tem que trabalhar. De novo, o trabalho como um empecilho, como algo árduo, né? Como algo desprazeroso, que poderia ser deixado de lado para atividades, digamos, mais humanas, né? Humanas.
Se nós avançarmos mais um pouquinho, nós chegamos lá na Idade Média e vocês já devem ter visto imagens, porque todo o material didático traz essa imagem quando vai falar do trabalho, que é uma imagem de um tripalho. Tripalho significa 3 paus. Tripalho, na maioria das vezes, aparece significando um instrumento de tortura. Então, é algo, um pau, né? Um tronco reto e depois outros dois em forma de X. Você estabelece o tronco e, né, os seus membros superiores e inferiores aí, eles são amarrados nesses palhos, nesses paus aí. Que é de onde, né, o nome tripalho, de onde deriva a palavra trabalho. Então você imagina que trabalho está associado a tortura, sofrimento, desgosto, etc. Mas também, gente, a gente não pode esquecer que o tripalium, embora de fato ele signifique, ele seja, ou ele tenha sido um instrumento de tortura, é interessante lembrar que o tripalium também pode ser uma organização, né, de 3 paus que impossibilita alguém que está dentro desse círculo, né, feito de paus, que alguém saia, ou que algum ser de lá saia. Né? Se faz, então, normalmente, quando se conseguia capturar um animal, né, um animal que seria batido futuramente, etc., se colocava um porco, um javali, um animal de grande porte, se colocava se fazia, né, cercava o animal com 3 paus, que também era chamado de tripalho. É interessante a gente lembrar a ideia, né? A ideia desse cercadinho que se faz com a palavra trabalho. Então, o que é esse tripalho do cercadinho do animal, ou mesmo de um fugitivo, de alguém que seria preso, etc., né? De uma pessoa. O que é? É esse cerceamento, essa imposição de que você tem que ficar num lugar e não pode estar em outro. Então, moçada, olha, eu do fundo do meu coração gostaria de ficar falando muito sobre a ideia do trabalho. É uma categoria que eu estudo há algum tempo e que me interessa demais, mas eu não vou fazer isso, afinal de contas nós estamos falando sobre o Marx. Mas eu gostaria muito que vocês tivessem essa ideia. Então, ó, uma ideia de trabalho, a ideia que o trabalho, desde o período pré-grego, vamos colocar assim, né? Do período mitológico grego, do período arcaico grego, até a Idade Média, trabalho não é coisa boa, né? Não é visto como coisa boa. Ou ele é cerceamento, ou ele é algo desprazeroso, ou ele é algo árduo de ser feito, né? Como se fosse, eu vou ter que carregar um fardo. Mas, de qualquer modo, é algo necessário, né? É algo necessário. É uma característica, né? O trabalho, ele assume definições ao longo do tempo que, embora existam certas diferenças de definições, as ideias principais são essas: o trato com a natureza, e a ideia de ser algo difícil de ser feito, né? É uma obrigação, a ideia mesmo de dever. Você quer comer, você vai ter que trabalhar. Você quer isso, você vai, né? Muito bem.
E de novo, né, gente, se nós perguntarmos hoje para que serve o trabalho, a resposta será para ganhar dinheiro. Bom, com Marx, essa ideia de trabalho ela mudará. Na verdade, não será com Marx, será com Hegel. Será com Hegel, né? Vamos ser bem justos, será com Hegel. Porém, nós damos um enfoque aqui no Brasil, nós damos um enfoque no vestibular, ensino médio, muito mais ao Marx do que ao Hegel. E levando em consideração, e vocês já estão cientes, que o Hegel ele é um idealista, né? O seu materialismo é o seu método dialético ele é de um idealismo absoluto. Então, o Marx ele responde melhor a esses propósitos quando nós falamos sobre o trabalho, porque o trabalho ele vai ter a ver com a praxis, com a atividade do homem direto com a efetividade, com o mundo concreto, etc. Bom, então, com o Marx, essa ideia de trabalho muda, né? Muda. E eu espero que ao final da aula você entenda o porquê da crítica marxista ao capitalismo. O motivo da crítica de Marx ao capitalismo tem o foco na maneira com que o trabalho dentro do capitalismo se desenvolve. Muito mais, é claro que isso tudo está relacionado, mas muito mais o foco está dentro do trabalho do que da propriedade privada, da acumulação de capital e do lucro. Muito mais. Eu espero que até, de novo, né, até o final da aula, você seja capaz de entender esse ponto aí para a gente deixar de falar tanta besteira sobre o Marx. Bom, para que a gente então comece a conversar agora sim sobre o Marx, nós temos que partir de uma ideia da qual ele próprio parte, que é fundamental. A ideia de que o homem é um animal genérico. O trem tá brabo hoje. Essa é a ideia, esse é o pressuposto que norteia a filosofia marxista, né, em relação aí ao trabalho. O homem é um animal genérico. Moçada, o que é algo genérico? O que é um medicamento genérico? Genérico é algo que não está particularizado, que não está individualizado, que não está, portanto, passível de subjetivação. Né? Quando você pega um medicamento genérico, ele não tem nome. Ele tem lá o princípio ativo, certo? O princípio ativo, ele é o X. E aí você tem diversos laboratórios que produzem esse X e que os nomes não cuja caixinha, cujo medicamento lá, ele não recebe nome, né? Algo genérico, portanto, moçada, é algo indistinto, que não tem individualidade, que não tem subjetividade, que não tem características próprias. Olha só, não tem características próprias, em que você não é capaz de chamá-lo pelo nome, porque ele não tem nome. Né? Então, o homem, para Marx, a princípio, o homem é um animal sem particularidades.
a princípio, o homem é um ser indistinto em relação a todos os outros seres. Olha que fantástico, né? Então, nós somos iguais às plantas, aos animais, etc, etc, etc. O que será capaz de fazer com que esse animal genérico se torne um ser humano? Olha só, né? O que será capaz de transformar o ser homem em ser humano? Exatamente, o trabalho, né? Então, vou colocar aqui o trabalho é o que nos possibilita a construção de nossa identidade enquanto seres humanos. Moçada, por favor, guardem isso no seu coração, no seu caderno, na sua parede do quarto, né? Para não falarmos bobagem sobre Marx. O homem é um animal genérico. O trabalho é o que nos possibilita a construção de nossa identidade enquanto seres humanos. Você fala assim, mas espera aí. O que? Então quer dizer que o que faz com que o homem seja homem é o trabalho? Exatamente. Isso no português, claro, é o que eu estou falando aí. O que faz com que a gente seja ser humano é o trabalho. Mas o trabalho, então, não é caracterizado... Então os animais não trabalham? Então a abelha, quando faz mel, ela não trabalha? Então a flor, a hora que ela desabrocha, ela não trabalha? Exatamente, não trabalha. Então, o trabalho, né, de novo, essa ideia ela tem que ficar clara para todo mundo. O trabalho, ele é o que distingue o homem de todos os outros seres. Então, quem não trabalha não é ser humano. Já deu para entender, né? Já deu para entender. Falei isso em 5 vezes de modo diferente a mesma coisa, certo? E aí a pergunta próxima que seria beleza, mas o que é o trabalho? O que é o trabalho? Então vamos lá. Trabalho é a transformação da natureza. É a transformação da natureza e do próprio homem. Numa sentença certeira, muito mais direta, trabalho é a dominação da natureza pelo homem. Certo? Dominação da natureza pelo homem. Então, moçada, ó, vamos lá. O trabalho é dominar a natureza, ou seja, transformar a natureza. É fazer com que, pela atividade do homem, o curso natural seja desfeito. O homem, ao agir na natureza, ele transforma o curso natural dos acontecimentos da natureza. Certo? Fala, nossa, que difícil. É nada.
você arranca de uma laranjeira uma laranja. Ao fazer isso, você está transformando a natureza. Veja, você está alterando o curso natural da natureza. Né? Você está alterando o curso da natureza, para não ficar redundante. Né? Você está alterando o curso da natureza. Por quê? Porque se você deixasse aquela laranja, aquele té, no ambiente totalmente natural, o que iria acontecer? Aquela fruta ela ia amadurecer até determinado ponto que ela ia cair no chão, ela ia apodrecer e etc. Ou então ia ventar muito e blá, 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 né? Várias possibilidades. O homem, quando ele altera esses fenômenos naturais, a hora que o homem altera essas relações causais, ou seja, de causa e efeito naturais, o homem está trabalhando segundo Marx. Né? Então, você está lá andando a caminho da escola, você vai lá, vê uma flor super bonita, uma rosa super bonita, você vai lá e arranca aquela rosa. Tirar essa rosa é trabalho. É trabalho. Por quê? Porque a rosa deixada lá no curso da natureza, ela não teria, evidentemente, pulado na sua mão. Né? Ela não faria isso. Certo? Então, é transformar a natureza. Certo? Transformar a natureza. Dominar a natureza. Transformar a natureza. Bom, aí você vem de novo e fala assim, mano, a abelha, ela transforma a natureza. A abelha, ela pega o pólen, ela pega não sei o que e faz um mel. O passarinho, ele vai lá e ele pega os pedacinhos de madeira, as coisinhas lá, os gravetinhos, e ele faz um ninho. O ninho não se forma sozinho. O mel não se forma sozinho. A teia de aranha não se forma sozinho. Vocês têm toda a razão. Porém, essa atividade, essa transformação da natureza, essa dominação da natureza, para que seja considerada trabalho, envolve a ideia de liberdade. Liberdade. Em outras palavras, trabalho é a transformação que o homem realiza frente à natureza de um determinado modo, mas que poderia ser de outro. Se vocês me entenderam, para que possa ser considerado, para que uma atividade possa ser considerada trabalho, é necessário que exista essa ideia de liberdade, ou seja, o homem, ele, ao se relacionar com a natureza, fez uma ponte. Porém, ele poderia ter feito uma ponte de outro modo, em outro lugar. Ou ele não precisaria fazer uma ponte de concreto, ele poderia ter feito de madeira. Ou ele poderia ter feito uma balsa. Ou ele poderia fazer um dique gigante. Ou ele poderia, sei lá, sair de paraquedas. Ele poderia colocar um foguete, né, uma mochila foguete de um lado do rio e apertar o botãozinho e passar do outro lado do rio. Tá vendo? Isso significa, onde eu estou querendo chegar, né? Onde Marx está querendo nos ensinar, o que Marx está querendo nos ensinar é que a aranha, ela faz a teia não de maneira livre. Ela vai fazer sempre a mesma teia. Sempre com a mesma forma.
sempre com as mesmas características e sempre a partir dos seus impulsos, ou seja, daquilo que ela tem imanente a ela. Ela já nasce com essa, digamos, com essa habilidade, né? Ela já nasce com essa capacidade em fazer teias. A teia, ela tem como função o quê? Para que serve a teia? Para que ela consiga capturar insetos, para que ela possa se alimentar melhor? É essa a função? Se é essa a função, concordam comigo que outras maneiras para que ela obtivesse para que ela obtivesse melhores resultados, né, no sentido de comer melhor, né, conseguir mais alimentos para si, ela poderia fazer outra coisa que não teia. Qual é a função do ninho? A função do ninho é chocar os ovos. Então, quando o ninho é feito, né, quando o passarinho faz o ninho, ele faz em determinadas condições, em condições muito específicas, muito necessárias. E cada passarinho faz o ninho de um jeito. O João de Barro faz um outro de um jeito, ou a rolinha faz do outro jeito, a pombinha faz de outro jeito, o canarinho faz de outro jeito. Uns não vão fazer, eles vão botar os ovinhos em outros lugares e ponto final. Agora, o homem... Então, gente, veja, não é uma alteração da natureza, não é uma transformação da natureza. Por quê? Porque todos os seres que não homens, eles já estão predispostos a fazerem o que farão. Né? Então, você vê lá, numa determinada época do ano, os peixes estão no lugar X. Em outra determinada época do ano, os peixes vão lá e vão fazer a piracema. Ao fazer a piracema, eles estão alterando o seu comportamento natural, digamos assim. Não, evidentemente que não. A piracema, ela já está na constituição dos peixes. Já faz parte, né? Em linguagem moderna, a gente falaria, né? A piracema, ela está no DNA do peixe. O peixe vai fazer a piracema, ele não escolhe fazer. É aí que está a liberdade, né? O João de Barro, ele tem que fazer o João de Barro, né? A casinha de barro. Ele não pode fazer uma teia de aranha, ele não pode fazer mel. O homem não, né? Eu já disse, o homem, ao se relacionar com a natureza, ele se relaciona de maneira livre. Então, ele pode tirar a laranja com as mãos da laranjeira, ele pode tirar com uma faca, ele pode tirar com um pedaço de pau, ele pode tirar com estilingue, ele tem diversas, nós temos, né? Então, diversas maneiras de transformar a natureza. Né? Nós temos diversas maneiras e diversas possibilidades de transformar a natureza. Certo, gente? Então, para essa aula, para essa primeira aula, nós ficaremos por aqui. Nós ficaremos por aqui. Eu sei que está muito gostoso. Eu já falei, né? Eu sou muito suspeito para falar sobre o trabalho, porque para mim é de um prazer enorme comentar, estudar, né? E conversar sobre e falar sobre a ideia de trabalho. Mas vamos nos conter e ficaremos por aqui para a primeira aula. Na segunda aula, a gente vai ver que essa relação de homem com natureza, ela não é uma simples transformação
material. O homem, ao transformar a natureza, ele não transforma apenas a natureza, ele transforma a si mesmo, né? Essa ideia é a ideia que irá finalizar e irá fazer, eu tenho certeza absoluta, com que você compreenda essa ideia de trabalho do Marx e seja capaz, gente, você pode criticar à vontade, mas antes de qualquer coisa, a compreenda e, mais do que isso, comece já a relacionar tudo isso que nós falamos sobre o trabalho, até aqui mesmo pela metade, tudo isso que nós comentamos sobre o trabalho, tenta olhar um pouquinho para a nossa sociedade. Veja se o trabalho de fato é uma transformação da natureza, veja se o trabalho de fato é livre. Certo, moçada? Um beijo para vocês, muito obrigado, nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu!